Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar convosco. É um privilégio poder compartilhar um pouco de conhecimento bíblico. A proposta hoje é a lição de número 2, que tem por tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. O texto áureo vai estar em Mateus capítulo 13, versículo 23, ok? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Meus irmãos, vamos entender a questão. Hoje eu quero falar um pouco sobre os 4 tipos de terreno, ou os 4 tipos de solo. Vamos entender esse assunto importante. O homem é tricótomo, tá? Composto de espírito, alma e corpo. Aqui está a sede. Aqui está a sede do livre-arbítrio do homem, que é a alma. Aqui está o eu, tá? Do homem. E aqui está o espírito humano. E aqui o corpo, que é o ser completo do homem, como está em Tessalonicenses capítulo 5. Só que entre o espírito e a alma, nós temos o coração. E entre a alma e o corpo, nós temos a mente. Ok? Nesta revista ou nesta lição, nós vamos ver que o propósito da lição é mostrar os tipos de solo ou os tipos de terreno onde o semeador semeou, ok? E o terreno ou solo é o coração, aqui ó, terreno ou solo representa o coração. O primeiro tipo de terreno ou solo é o terreno do ouvinte terra dura. Por quê? Porque ele é impenetrável. Ele é batido, pisado e inacessível. É neste terreno que as aves vêm e arrebatam a palavra que foi semeada no coração. É nesse terreno, ok? Então, o que temos aqui? Lembrando que a semente, tá, semeada pelo semeador, ela é o Evangelho. Ela é o Evangelho. O Evangelho da graça. Olha que mensagem importante. Só que nesse terreno as aves vêm e arrebatam a palavra. O que as aves representam? As aves representam Satanás e seus agentes, tá? Impedindo o progresso, o crescimento do reino. Então aqui nós temos o primeiro tipo de terreno ou solo. A semente é lançada aqui no coração. Porém, as aves representam Satanás e os seus agentes, que vêm e arrebata esta palavra, não permitindo a conversão. Então este é o primeiro terreno ou o primeiro solo. Vamos adiante? O segundo tipo de terreno é o terreno cheio de pedregais, tá? É onde a semente, tá, no ponto A aqui, a semente fica na superfície, ela não se aprofunda. E ela representa pessoas com fé temporal e frágil, incapazes de superar dificuldades de ordem moral. Como? Tá? De ordem moral como vícios, maus hábitos de caráter. Isto é recorrente à natureza caída pós-Adão, porque todos estão caídos em Adão.
Então, o que ocorre aqui? Esse tipo de terreno é aquele tipo de terreno que é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer vã filosofias. Essas pessoas são levadas por qualquer tipo de problemas. Elas tropeçam em qualquer tribulação, elas tropeçam em qualquer dificuldade. Então este é o segundo tipo de terreno. São aqueles que não se firmam na fé. São aqueles que são levados pelo oba-oba. São aqueles que diante da adversidade não suportam. Tá? Eles são muito fáceis de ser levados de um lado para o outro. Vamos para o terceiro terreno, o solo. O terceiro tipo de terreno, o solo, ele é muito importante. Vamos lá. O terceiro tipo de terreno é o terreno espinhoso, ou solo espinhoso. Tá? Eu quero falar aqui sobre os tipos de espinhos que podem sufocar a semente. Isso se encontra em Mateus, Marcos e Lucas, nos 3 evangelhos sinóticos. Tá? Eu queria que você analisasse depois a própria revista, e ela vai levar você aos textos de cada evangelho. Então isso é importante, eu não coloquei aqui o texto na frente de cada palavra, mas a própria revista vai te localizar. Então vamos lá para os tipos de espinhos que podem sufocar a semente, ok? Primeiro, vamos lá, vamos facilitar aqui. Primeiro, olha os tipos de espinhos. Os cuidados, tá, deste mundo. Tá? Cuidados fala de preocupações secundárias, ok? São as preocupações da vida, as preocupações secundárias deste mundo. Segundo, tá? Olha o segundo aqui, ó, os tipos de espinho. Primeiro, preocupações secundárias. Segundo, o mundo, deste mundo, por quê? Olha os espinhos. Fala do sistema espiritual invisível que luta para impedir a minha comunhão com Deus. Terceiro espinho que pode sufocar a semente, a sedução das riquezas. Quarto espinho que pode sufocar a semente são os deleites da vida. Vejam que coisa importantíssima. São coisas que podem sufocar a semente. Lembrando que a semente ela é lançada no coração, na divisão entre a alma e o espírito, tá bom? Esse é um detalhe. Agora vamos para o quarto terreno ou solo. Agora veja neste ponto importantíssimo. No quarto terreno, nós temos aqui o terreno da terra boa, tá? O que é isso? O que significa? Eles são os ouvintes da boa terra. Lembrando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vejam que detalhe importante. Um instrumento que nos permite ouvir, olha aqui as orelhas, tá? E o ouvido. O instrumento que nos permite ouvir está aqui, ó, são os nossos ouvidos. Nós temos aqui a nossa orelha. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, só que o detalhe é este. Estes são os ouvintes da boa terra. Tá? Quem são eles? São os que ouvem e dão frutos. Diferente dos 3 primeiros tipos de solos ou terrenos. Diferente dos 3 primeiros tipos de solos e terrenos. Agora vamos entender o porquê que eles são os ouvintes da terra boa. Fica comigo, hein? Entendendo aqui então, novamente, por que esta terra é boa? Por que este tipo de solo é bom? Tá? Porque eles dão frutos? Mas como? Vamos entender isso aqui. Por quê? Porque o coração recebe a semente, tá? Em uma terra macia, ó, macia,
profunda, sem pedras, fértil e propícia para germinação e desenvolvimento ministerial. Então vejam que detalhe interessantíssimo. Vejam as diferenças entre os terrenos ou entre os corações. Então existe aquele coração que recebe a semente, e esta semente não é arrebatada daqui pelas aves, tá? Que representa Satanás ou seus agentes. Então perceba que detalhe extraordinário, perceba que detalhe importantíssimo. Mas e agora? Como fica a questão da produtividade, desta terra ou deste coração a qual a semente foi semeada? Como fica a produtividade? Veja que detalhe importante. Olha que coisa interessantíssima. Veja a produtividade. Primeiro ponto. Elas podem produzir 30, veja esse detalhe, 60, 30, 60 e 100 por 1. Agora eu vou ler algo para vocês aqui. Mas por quê? Por quê? Veja que detalhe interessantíssimo. Porque assim como os níveis de ouvintes sem frutos eram 3, esta comparação quem faz é um grande teólogo, eram 3, também é tríplice a abundância de frutos. Então, se ela cai em uma terra boa, ela produz 30, 60 e 100 por 1. Então veja que detalhe importantíssimo. Agora concluindo aqui, tá? O que esta parábola do semeador nos ensina ou nos mostra? Tá? Primeiro, a capacidade de ouvir. Aqui, ó, capacidade de ouvir. Segundo, entender. Terceiro, obedecer. Então, ouvir, entender e obedecer. Concluindo esta parábola, concluindo o seu propósito, a sua mensagem, toda esta parábola nos mostra, tá? Que esta terra tem a capacidade de ouvir, entender e obedecer. Então se inicia através, quando a palavra cai no coração, numa terra boa, ela rompe, olha que detalhe interessante, o véu da mente. Ela rompe o véu da mente. Quando esta palavra rompe o véu da mente, tá? Olha que detalhe magnífico. Rompe o véu da mente. Então, o espírito humano, governado pelo Espírito Santo, passam a ser o Senhor desta terra, ou deste coração. Então, já não é mais a carne quem manda, já não é mais as coisas pecaminosas que dominam este ser. Então, quando a palavra é bem recebida, o Espírito Santo habita no espírito do homem, no espírito do homem, então a alma passa a andar em conexão com o espírito humano, aliás, com o Espírito Santo que habita no espírito humano, porque ele recebe uma nova
persona, ou seja, uma nova personalidade, que é o Espírito Santo, uma nova pessoa que passa a trabalhar nesta vida. E então, esta alma se submete à vontade do Espírito Santo. Esta é a boa terra. Este é o terreno da boa terra. Ok? Ou seja, o terreno da terra boa. Então, esses são alguns princípios sobre esse ponto importantíssimo. Mas fica um detalhe: não importa qual é o solo que você vai ministrar. O importante é que você cumpra aquilo que Jesus disse. Ide, olha a ênfase, pregai, olha o imperativo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Então não importa o solo, o importante é que você pregue. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.